Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 82 e hoje nós vamos conversar sobre o boto cinza. E para essa conversa a gente tem uma convidada especial de um projeto super bacana que, se você ainda não conhece, você vai conhecer daqui a pouquinho. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta brincadeira. E para me acompanhar nesse papo tá aqui meu parceiro, Sr. Aron Marmorato. Salve, galera, sou o Aron, igual o Flávio falou, sou biólogo e estamos aí mais um episódio, né? Introdução sucinta, velho. Sucinta, eu não sei mais o que falar, cara. Se eu ficar falando a mesma coisa, os caras falam, mano, os caras só ficam no copy-paste, aí só pega o moleque falando e põe, então... eu tenho que bolar introduções novas. Fazendo inteligência artificial, cria introduções diferentes pro meu podcast. Boa, faça isso, vou esperar pra próxima. Só não usa o GP Chat. Você pra criar alguma coisa. Pra manjar já e dá tudo errado. Bom, já que a apresentação foi sucinta, foi direto e reto, faz o convite para as redes sociais aí então, vai. Mas é por isso, cara, que eu dou a ligação, porque como eu sempre convido para as redes sociais, eu já dou aquela linkada, entendeu? Tá bom, ok. Então, se você ainda não seguiu a gente nas redes sociais, segue lá, @biologismo, a gente tá no Instagram, no YouTube, no Facebook. Agora a gente tá nessa rede social nova, que eu não sei até quando vai ficar, né? Porque se for igual aquele hype lá do cu lá, vai ficar 2 meses e acabou, né? Mas estamos aí no Threads também. Segue a gente, @biologismo, que vamos tentar postar lá até a gente aprender, porque a gente é tiozão, né? Então até a gente aprender a mexer lá, talvez diminui o rádio, mas a gente vai estar por lá. Então vale a pena conferir. É, isso aí. É mais do mesmo, mas estamos por lá também. Né? É o hype, né? Tem que estar, né? Então vamos aproveitar a onda aí e quem sabe a gente descobre como usar essas ferramentas tipo Twitter, que até hoje eu não sei muito bem como usar. Até hoje eu não sei pra que serve, né? Mas tá bom. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$5 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente. Beleza, então bora para esse papo aí para conhecer um pouquinho mais sobre esse animal e sobre esse projeto tão bacana, de tamanha importância, que é o projeto Boto Cinza e o podcast também, né, que é o Papo de Boto. E como representante dessa iniciativa, a gente tem uma convidada especial hoje. Mas antes de apresentá-la, eu quero agradecer também a Natália, que já participou aqui com a gente do episódio... Deixa eu ver que eu tenho anotado aqui. Do episódio número 35, a Natália Oliveira, ela conversou com a gente sobre cetáceos. Foi uma conversa bem bacana. E ela que fez esse contato inicial com a gente aí pra gente falar sobre o projeto do Boto, né? Do Boto Cinza hoje. E também agradeço a Silvia por fazer essa intermediação. E é isso, né? Então quero dar as boas-vindas aqui a nossa convidada e muito obrigado pela presença, Rebeca Pires Vanderlei. Muito obrigada, pessoal. Bem bacana estar aqui hoje participando com vocês e falar um pouquinho, né, do que eu sei sobre o Boto Cinza, falar um pouquinho do trabalho que a gente realiza, de onde a gente está e o que a gente já tem em mente aí. Maravilha, a gente que agradece, muito legal a sua presença aqui, acho que vai ser uma conversa bem bacana, é um tema muito interessante que a gente, quando soube, já se interessou na mesma hora para
ter uma conversa aqui. A gente é meio clubista com fauna, né? Gosta de episódios de zoologia. Então sempre que aparece algum bicho diferente que a gente ainda não conversou, a gente falou, opa, bora, vamos ajeitar isso aí. Que legal. Mas, Rebeca, antes da gente partir aqui para os tópicos do nosso roteiro, eu quero pedir para você contar um pouquinho para a gente da sua formação, suas áreas de atuação, de onde você é. Enfim, passa a sua capivara pra gente aí, por favor. Então, eu sou uma pernambucana, né, que, nossa, já morei em muitos lugares e acabei caindo em Curitiba e fui fazer faculdade lá. Eu fiz a biologia na PUC de Curitiba e nessa época eu acabei conhecendo uma região que é onde eu estou hoje, que é a cidade de Cananéia, no litoral sul de São Paulo, quase divisa com o Paraná, e eu vim fazer um estágio aqui. E eu me apaixonei porque eu conheci, né, o Boto Cinza já na época da faculdade. Eu queria trabalhar muito com cetáceos e tal, e foi a primeira oportunidade que eu tive. E até então nunca mais saí daqui, assim, sempre as minhas atividades elas se concentraram nesse local, né? Então eu fiz a minha graduação na PUC de Curitiba e o mestrado na Universidade Federal do Paraná, né, na UFPR. Também ambos estudando Boto Cinza. No TCC eu trabalhei com a parte de bioacústica deles e no mestrado eu trabalhei mais estudando um pouco da mortalidade, estudando assim a faixa etária, digamos, né, identificando a idade deles, dos indivíduos que a gente encontrava morto, né, na região aqui, para saber quem que estava morrendo mais, para a gente ver mais ou menos um padrão. E nossa, e aqui atuando pelo Projeto Boto Cinza, né, o Projeto Boto Cinza, ele faz parte do Instituto de Pesquisas Cananéia, o IPEC, que tem também outros projetos, né, não somente esse. Dentro desse Projeto Boto Cinza, eu já atuei de várias formas, né, com escolas, com a parte de educação ambiental, com pesquisa, políticas públicas, etc., né? Trabalhando também junto voluntariamente assim no IPEC mesmo, na organização mesmo da nossa sede e tudo mais. Então, atualmente, dentro deste projeto, né, a gente tem uma edição patrocinada pela Petrobras, a partir do programa Petrobras Socioambiental. Então, nessa edição, eu estou como gerente, né, desse projeto. Então, agora, nesse momento, eu estou numa parte bem administrativa, né? Estou trabalhando com Boto Cinza, mas faz tempo que eu não saio a campo. Mas é isso, dentro desse projeto, eu acabo ajudando ali, eu estou ajudando a tudo acontecer, né? Então, eu brinco que eu sirvo a todos os setores ali para tudo acontecer mesmo. Ah, com certeza. E como a gente comentou aqui em off já, né? Um projeto assim, ele demanda muitas diferentes frentes de atuações, né? E precisa de muitos profissionais nessas diferentes frentes, e muito importante, né, que tenha cada um executando essa função para que o projeto cumpra o seu papel, né? Exatamente. Social, o seu papel socioambiental, né? E bem legal saber de como, um pouquinho sobre como funciona a sua área de formação, de atuação. E para começar aqui no tema, né, eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo podem até nunca ter ouvido falar, né, sobre o Boto Cinza, né? Sim. Então eu quero começar pedindo justamente para você falar um pouco sobre esse animal pra gente. Onde ele ocorre, né? Você falou que já estão em Cananéia já. Quais são os hábitos, comportamentos dele. Aliás, tem uma dúvida aqui, pessoal. O que diferenciaria ele do Boto Rosa, por exemplo, né? Porque o Boto Rosa já é um pouquinho mais famoso, né? Tem até a música da Xuxa, né? Sim. Então, vamos lá. Bom, quem que é o Boto Cinza? O Boto Cinza, eu acho engraçado assim que tem muita gente que me pergunta, a primeira pergunta, na verdade, que as pessoas fazem para quem trabalha com Boto Cinza mas é boto ou é golfinho? E aí a gente faz, bom, vamos lá, você tem um minutinho? E a gente começa a responder, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas provavelmente já viram no litoral
o boto cinza, mas fala assim, olha, um golfinho e tal, não sabe identificar e tal e tudo mais. O boto cinza, ele é uma espécie, né, que só existe aqui na América, tá? No nosso continente. E ele existe, né, a distribuição dele vai desde Honduras, que é lá no país, na América Central, até a ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. É uma espécie que gosta muito de águas costeiras, né, e águas mais quentes. Então, é um animal que está aqui próximo à nossa costa praticamente inteira, né, no nosso litoral. E em relação a boto ou golfinho, as pessoas perguntam, né? Na verdade, não existe uma diferença assim de boto e golfinho. Por quê? Tem muita gente que acha assim, não, mas boto, como você falou, né? O boto rosa e tal, você comentou agora. O boto rosa, todo mundo acha assim, não, mas boto é de água doce e golfinho é de água salgada. Tem muita gente que fala isso. Mas, na verdade, algumas espécies, todas elas, né, todos os cetáceos, digamos assim, se a gente, né, incluir todo esse grupo gigante assim, de cetáceos, que são as baleias e os golfinhos, algumas espécies, somente, elas são conhecidas como boto, e outras espécies são conhecidas como golfinhos. Só que, no fundo, é tudo a mesma coisa, é somente um nome popular. Então, por exemplo, o boto rosa, ele é o Inia geofrensis, né? Tem lá as suas divisões, porém ele vive na Amazônia, uma espécie que vive ali na região amazônica. E ele está acostumado a ser chamado popularmente como boto cor-de-rosa, ou boto vermelho lá, que tem os projetos e tal, que chamam boto vermelho também. Mas, se alguma região da Amazônia, por exemplo, ele fosse conhecido como golfinho rosa, não haveria problema nenhum, porque ele só a forma dele ser chamado. Eu cito um exemplo também do Tursiops truncatus, que é aquele flipper que a gente geralmente costuma ver em filmes e tudo mais, né? Aquele que a gente costuma chamar eles de vira-lata dos mares, que eles estão em todos os lugares. E o Tursiops, a gente chama ele de golfinho, nariz de garrafa, que é o nome mais comum, popular. Só que lá, em Santa Catarina, tem uma região de laguna, por exemplo, que ele é conhecido como boto da tainha. Então, assim, é a mesma espécie. Então, não independe muito de como você chama. Então, boto e golfinho, basicamente é a mesma coisa. Então, o boto cinza é um golfinho, né? E, como eu falei, ele é um golfinho de águas costeiras, né? Não é uma espécie que você vai ver lá em águas profundas, né? Como a gente vê aqueles vídeos de golfinhos super, né, oceânicos, eles não são assim, eles são de águas bem costeiras e de águas mais quentes, né? Eles são animais que acabam tendo uma interação muito grande com o ser humano. Interação no sentido de como eles têm o hábito costeiro, eles acabam tendo interação com embarcações, interação com as atividades humanas, né? Então tem os navios, tem a pesca, tem uma série de atividades humanas que eles acabam tendo essa interação, às vezes não muito positivas, mas às vezes sim, também. Vou até citar aqui também uma interação positiva que é bem bacana, inclusive de pesca, que existe em determinadas regiões. Você tinha perguntado para mim em relação ao boto rosa, né? Qual que é a diferença? Exato. Porque realmente lá é uma espécie, né, de cetáceo, ele é até um animal bem maior que o boto cinza e tal. E lá na Amazônia também existe um parente bem próximo do boto cinza, que também é boto cinza, só que ele lá é conhecido como tucuxi, que ele é o Sotalia fluviatilis. Ele convive na região lá com o boto vermelho, né, o boto rosa. E o nosso boto cinza em questão de hoje é o Sotalia guianensis. Ele é a versão marinha, digamos assim, do boto cinza. Então ele realmente é um animal marinho, um mamífero marinho, né? E ele se alimenta principalmente de peixes, camarões, lula, né? Aqui na nossa região, o boto, ele gosta muito de tainha e de parati, que são dois peixes bem comuns aqui na nossa região. Agora, por exemplo, em julho, é uma época que aparecem as tainhas, né, com as correntes mais geladas que vêm do sul, e aí eles se fartam, né? E aqui na região existe um artefato de pesca, é o cerco fixo, que ele é uma forma de pesca artesanal, né, que
nada mais é do que uma casa de peixe, né? Existe uma estrutura toda feita pelos pescadores, fixa, né, no estuário, e aí o peixe ele entra, basicamente, resumidamente assim, o peixe entra e não consegue sair. Então o boto cinza, ele desenvolveu, né, esse comportamento aqui de utilizar o cerco fixo como barreira para o cardume. Então ele encurrala o cardume, né, no cerco, e aí muitos peixes entram dentro do cerco. E ele consegue, obviamente, capturar vários peixes, porque eles estão encurralados, porque de um lado o peixe ele não consegue ir para fora d'água, né? Ele está encurralado ali, ele não consegue ir. Então, quando ele volta, ele encontra o grupo aí de botos. Ele pode ter um boto, pode ter dois, pode ter muito mais que botos assim também. Depende muito da quantidade de peixes ali que vai atrair mais botos próximos, né? Então, é uma interação positiva com o pescador local. Os pescadores de cerco fixo gostam muito do boto cinza, é uma coisa bem positiva, porque, obviamente, eles ajudam a encher aí o cerco deles, né? E o peixe também, o boto também, desculpa, o boto, ele também, né, ele consegue capturar os peixes. Basicamente, o comportamento dos botos, né, não só aqui na nossa região, isso vai variar muito da região que ele vive. Então, por exemplo, no Nordeste, existem muitas praias abertas, né? Aqui a gente está numa região, aqui em Cananéia, está numa região que é o Lagamar, é um complexo estuarino lagunar enorme, né? Então, esse complexo estuarino, ele vai desde ali de Iguape, região de Iguape, que é também aqui no sul de São Paulo, até a Baía de Paranaguá, no Paraná. Então, são muitas entradas e tal de encontros, né, de rio com o mar. Então, forma grandes estuários. A ilha de Cananéia mesmo, Cananéia é uma ilha, né, então ela é banhada inteira pelo estuário. E o boto cinza, aqui na nossa região, obviamente, ele vai ter características e formas de pesca diferentes do que, por exemplo, os botos que vivem lá para Honduras, né? Os botos que vivem na região do Nordeste. Então, cada característica, obviamente, o bioma, né? O habitat ali, a região, ela vai ditar. Os animais ali, eles se adaptam, né? E eles vão criar formas de pesca para poder sobreviver. Então, aqui, a região do boto cinza, ele utiliza tanto o manguezal, ele tem formas de pesca, né? Na região de mangue, ele tem formas de pesca na região estuarina, para dentro da baía, né, no meio da baía, para fora da baía. Eles também saem para mar aberto para pescar, geralmente não os filhotes. Os filhotes eles ficam em águas mais abrigadas, então eles ficam mais para dentro do estuário, para evitar a predação, né, em relação a tubarões e tal, que podem, né, predar os filhotes, então é uma forma de segurança. Os botos, eles possuem uma cooperação muito grande, assim, entre um com o outro. Eles são animais super sociáveis, né? Então, eles estão em grande interação o tempo inteiro. Eles podem nadar solitários ou mãe e filhote. Você pode avistar grupos pequenos ou você pode avistar grupos enormes, assim. Tudo vai depender do que eles estão fazendo no momento, né? Então, eles são super sociáveis. E os cetáceos, no geral, a pele deles é muito fininha. Então, qualquer interação acaba marcando muito fácil. Então, é muito comum a gente ver a pele dos cetáceos rabiscada, assim, com dentes e tal, marca de dente, porque eles são muito sociáveis. Eles pulam um com o outro, tal, em cima do outro. Principalmente os filhotes, né? Tem muita brincadeira. Então, eles acabam ficando bem marcados. E isso faz com que auxilie a gente na identificação deles, né? Então, através da fotoidentificação, que é uma das linhas, né, de pesquisa que a gente tem aqui, a gente consegue identificar, principalmente pela nadadeira dorsal, que é geralmente a nadadeira, digamos que a gente chama de digital dos cetáceos no geral, mas nem todo cetáceo possui uma nadadeira dorsal, mas o boto em si, sim. Então, você pode pegar qualquer característica que tenha na nadadeira dorsal. Um arranhão, uma falha, uma partezinha que, sei lá, levou uma mordida de um predador ou se enroscou em alguma coisa, uma feridinha, uma marca, uma cicatriz, qualquer coisa, você consegue fazer a identificação ali e a gente consegue montar meio que um catálogo mesmo dos indivíduos locais. O boto cinza, diferente de algumas
algumas espécies de cetáceo, eles são residentes. Então, isso quer dizer que eles não migram. Então, o boto cinza, os indivíduos que são daqui, eles são daqui. Eles não vão para Santa Catarina, eles não vão lá para o Nordeste, diferente de alguns outros cetáceos, né? Por exemplo, as grandes baleias, agora nesse momento, estamos no hemisfério sul e é inverno. Então, as jubartes, as baleias francas e tal, elas estão acostumadas a subir a nossa costa, né? Em busca de águas mais quentes, porque lá na Antártida agora está a água congelando. Então, elas vêm, sobem a nossa costa e para buscar alimentos e para reprodução, né, para ter seus filhotes e tal, seus filhotes crescerem e terem condições de uma migração novamente quando o inverno passar. Já o boto cinza não, ele não tem essa necessidade, né, então eles são residentes. Aqui na nossa região, nós estimamos uns 400 indivíduos. Isso não quer dizer que um indivíduo ou outro, ele pode ir para outra região, né, migrar, digamos, não é migrar, é abandonar, digamos assim, realmente trocar de região. Isso não quer dizer que não aconteça, pode acontecer sim. E isso até é uma questão de variabilidade genética, né? Isso garante aí uma troca genética, né, entre as regiões. Mas em relação à migração não acontece. O boto rosa e o cinza, eles fazem parte da mesma ordem, certo? Certo. É que eu dei uma pesquisada antes e eu achei um negócio muito louco, porque tem uma superordem acima dos cetáceos, né? Que é do Cetartiodactylus, né? Isso, E eu achei um negócio muito louco, porque, tipo, eles estão na mesma superordem, tipo, que hipopótamo, tá ligado? Isso. É um negócio muito doido isso. Isso mesmo. Uns anos atrás, acreditava-se que os cetáceos, eles tinham vindo, né? Eles tinham surgido através de carnívoros, de mamíferos carnívoros. Mas, hoje em dia, né, com os estudos moleculares e tal, a ciência ela vai se modernizando, né, e vai encontrando mais respostas. Então, a gente consegue enxergar hoje que o parentesco mais próximo vivente são os hipopótamos mesmo, né? Eles têm ali ancestrais comuns com os artiodáctilos, né? Que são os ungulados ali de dedos pares. Então, o parentesco mais próximo realmente são os hipopótamos. Então, o cetáceo mesmo aquático, ele foi surgir, né, por volta de 50 milhões de anos atrás, assim. Então, na verdade, eles voltaram para a água, né? Então, tem toda a questão da evolução saindo da água. Então, foram animais que retornaram para a água, né? E aí tiveram toda a evolução, toda a adaptação à vida aquática, né? Então, eram animais terrestres, né, que tiveram que ter aí adaptação à vida aquática. Então, tem várias características nos cetáceos, né, que mostra essa adaptação. Por exemplo, a cauda dos cetáceos, ela não é a parte traseira, não são as patas, né, não são os membros posteriores. São, na verdade, uma projeção da coluna, um alongamento da coluna vertebral, e que toda essa cauda do cetáceo, né, toda essa nadadeira caudal, ela é cartilagem. Então, os antepassados, né, eles foram perdendo com o tempo essa função dos membros posteriores, porque não tinha uma função muito boa para natação. Então, os membros, eles começaram a diminuir de tamanho, tanto é que hoje a gente encontra um ossinho nessa região deles, quando a gente encontra um animal e faz necrópsia, por exemplo, a gente chama de osso vestigial, que é um ossinho bem pequenininho, parece um ossinho de galinha, assim, da coxa assim, de galinha, que é o vestígio dos membros posteriores. É que nem o nosso siso, hoje em dia. O nosso siso tem gente que nasce com, tem gente que nasce sem, porque hoje em dia, pra gente, o siso ele não tem mais função. Então, pro cetáceos acontece a mesma coisa. Tem indivíduo que nasce com, tem indivíduo que nasce sem, não tem mais função. Muito provavelmente daqui a milhares de anos nem vai ter mais esse osso vestigial, digamos assim. E as nadadeiras anteriores, né, elas transformaram num leme, né, se você tirar um raio-x, por exemplo, da nadadeira ali peitoral, tem dedos dentro, né, parece um remozinho ali, mas por dentro são dedos.
Então, são dedos e exatamente as mesmas falanges que têm os mamíferos terrestres. Então, são várias características mesmo que a gente começa, que é bem bacana de se observar nessa adaptação à vida aquática, né? O tipo de pele mesmo, né? A nossa pelagem. Quando a gente fala em mamíferos, a gente, não somente a questão do leite, né? Mas também a questão de pelos, né? Os mamíferos têm pelos, né? A gente está acostumado a ver isso. Mas no animal aquático, o pelo, ele atrapalha muito a natação. Tanto é que a gente vê os atletas, né, de natação, vocês já repararam que É. todos eles se raspam? Não sei se vocês já repararam Aham. nisso, mas todos os Sim, sim. atletas... E hoje em dia, obviamente, com a tecnologia, eles até possuem roupas super modernas e tal, que auxiliam nos milissegundos, né, numa competição. Mas eles todos são raspados, então, porque o pelo, ele causa um atrito na água. Então, para a natação é ruim. Então, eles foram perdendo pelos, porém, os filhotinhos, quando eles nascem, né, os recém-nascidos, eles ainda possuem algumas vibriças, que a gente chama de vibrícia. Aqui na região do rosto, né, do focinho, digamos assim, deles, eles possuem algumas vibriças que têm bastante função em relação a tátil ali, assim, né, de encontrar as fendas mamárias das fêmeas, né, das mães, para poder mamar. Então, tem uma questão ali de identificar a mãe e tal, de toque mesmo ali, e com o tempo, daqui a alguns dias, assim, essas vibrícias, elas caem, perdem a função. Então, esses animais não precisam dos pelos, né? Então, até o formato do corpo mesmo, né? O formato deles é bem longínquo, assim, é bem alongado e para natação, né? E tem uma série de outras adaptações também. Por exemplo, os morcegos, eles ecolocalizam, né? E os cetáceos, os odontocedos, que são os cetáceos com dentes, os golfinhos, no caso, que a gente conhece, eles também ecolocalizam, só que eles ecolocalizam embaixo d'água, então eles têm mais essa questão da adaptação na água, de corrigir a refração, por exemplo, que vem, né, porque a ecolocalização nada mais é do que são ondas sonoras ali, então ela é bem complexa essa parte, mas resumidamente, né, as ondas sonoras, elas saem de uma região aérea, digamos assim, que está dentro da caixa craniana, né? E ela vai para o meio aquático. Só que quando ela muda de um meio para o outro, ela pode sofrer refração, né? Para quem está ouvindo a gente, é só imaginar, por exemplo, só dando um exemplo bem básico, quando a gente está fora d'água, a gente vê um feixe de luz do sol vindo na nossa direção e bate na água, por exemplo, quando a gente olha para dentro da água, a luz, ela sofre refração também. Então, é basicamente isso que acontece com o som. Só que, para o cetáceo, né, para o golfinho, por exemplo, ele ter a projeção certa, né, ideal para frente, que é aquela direção que ele está querendo produzir o som, a ecolocalização, ele possui aquela testona que a gente está acostumado a ver, né? Aquela testa do golfinho ali, existe uma camada de gordura diferenciada que a gente chama de melão. E essa gordura específica, que só existe nessa região do corpo deles mesmo, ela é uma gordura bem, bem grossa, bem dura, assim. Ela que vai fazer a correção para poder a ecolocalização ir, né? Para poder ir numa direção correta, assim, onde ele quer ir mesmo. Então, essa adaptação também é bem complexa, assim, no meio aquático. Legal, Rebeca. Nossa, você trouxe um apanhado bacana para dar uma boa noção assim de comportamentos, de adaptações, interações com seres humanos, né? E bem legal assim para a gente saber bem quem é o boto cinza, onde ele se encontra, até questões evolutivas e tal. Ô, Rebeca, então, depois desse apanhado maravilhoso que você deu do Boto, né? A gente quer que você conta, então, o histórico, né? E a atuação do projeto Boto Cinza, né? Além de você falar do Boto em si, a gente quer que você conte um pouquinho do projeto, né? Como que ele surgiu, como que ele funciona. Certo. Na década de 80,
um pesquisador, ele começou, né, os primeiros estudos, eles começaram na década de 80, né, quando vieram estudar um comportamento, a interação do boto cinza aqui, e acho que é um dos primeiros, dos mais antigos, realmente, estudos com boto cinza aqui no Brasil, né. E com isso, né, é uma região, ela é muito rica aqui, ela tem uma biodiversidade muito grande, nós estamos no maior remanescente de Mata Atlântica que ainda existe, né? E temos, assim, um mosaico de unidades de conservação, e isso ajuda bastante nessa conservação, né? Porque é uma unidade de conservação do lado da outra, e isso segura bem, assim, digamos, estamos, no caso, no litoral, então barra bastante a especulação imobiliária, né, nesse caso. Então, na década de 80, os primeiros estudos, eles começaram a ser realizados, e isso chamou a atenção de mais pesquisadores, de mais estudantes e tal, que começaram a vir, e começou a aumentar esse grupo, digamos assim, de pessoas interessadas em estudar o boto cinza. E com isso, surgiu a ideia, né, e a necessidade de ter uma base aqui nessa região. Então, o IPEC, ele surgiu, né, tendo o projeto Boto Cinza como carro-chefe. Então, o projeto Boto Cinza, ele foi o primeiro projeto do Instituto criado, né, então, com isso, desde a década de 80, né, vários estudantes vêm, então é bem rotativo, assim, tem bastante gente, assim, desde estudantes de graduação, estudantes de mestrado, de doutorado, né, vem parceria com várias universidades, até inclusive pessoas de fora, né, do país, já tiveram aqui, e já foram estudados muitas coisas, assim, em relação ao boto cinza, né, cada vez mais isso é importante, né, pra gente manter esses estudos, mas já foi estudado comportamento, já foi estudado questão de população, da parte de ecologia mesmo, etnobiologia, parte de interação, parte de interação não somente com o ser humano, mas interação com outras espécies, né? Comportamento de mãe e filhote, comportamento de grupos, pesca, né? O que se alimenta, desde também os indivíduos mortos, né? Do que morreu. Também tem estudos mais minuciosos, por exemplo, em relação à contaminação de metais pesados, de organoclorados, né? Que acabam vindo com atividades industriais, que, como eu falei aqui é uma região que tem encontro de rio com o mar. Então, muitos rios que vêm do interior, dos interiores aí de ambos os estados, não somente São Paulo, mas Paraná também, existem esses rios, eles vêm passando por várias cidades, vêm trazendo várias atividades aí de fazenda, né, de plantações, pesticidas, de indústrias também. Então, tudo isso vem sendo carregado pelas águas, né? E aí acaba aqui e deságua no mar. E por se tratar de uma espécie, como eu falei antes, costeira, ela está intimamente ligada com isso daí também. Então, tem um leque, assim, gigante para estudar, né? E, assim, nem sempre, né? Na verdade, a maior parte do tempo, as atividades, as pesquisas, elas eram muito restritas, né? Limitadas, principalmente na década de 80, 90, porque não existia, assim, patrocinadores, né? Não existia financiamento, assim, tantos editais como hoje a gente encontra, assim. Então, os pesquisadores, eles tentavam fazer, né, o que tinham ali na mão. Muitas vezes era um papel e um lápis e, sei lá, um binóculo. E malemar era isso. E com o tempo, né, quando foi se formando um grupo, foi se tendo mais ideias, assim, e, né, foi surgindo, né, foram surgindo editais e tal, e ali se formou, assim, um instituto, conseguia, por exemplo, um binóculo, aí juntava, Márcio, esse binóculo, ele vai ser útil para o estudo tal e tal, e dali a pouco começava, sei lá, conseguia um financiamento para comprar um microscópio, para comprar, sei lá, algum outro equipamento. Então, a nossa base, ela foi sendo formada dessa forma, né, e com o tempo a gente começou a ganhar corpo mesmo, né? Começou a ter mais credibilidade, os estudos foram sendo realizados, foram sendo publicados, e com isso foi sendo mais conhecido. Então, depois de muitos anos, né, só em 2010, mais ou menos, que a gente conseguiu grandes patrocínios, né, com o edital de grandes mesmo, né, que daí acopla e uma equipe grande mesmo que a gente consegue ter, multidisciplinar, digamos assim. Então, atualmente a gente tem esse projeto patrocinado, né,
E ele tem uma equipe, nós somos, né, uma equipe de 13 pessoas, e cada um tem a sua função dentro do nosso projeto. E ele lida não somente com a parte da pesquisa, ele lida também com a parte de educação ambiental. Então, nós temos atividades também com políticas públicas, né, fazendo parte de conselhos municipais, de várias atividades, né, dentro daqui da região. Nós também lidamos com atividades extracurriculares. Então, hoje em dia, nós temos a nossa artista, que a gente chama, né, que é a Bárbara. Ela é professora de teatro. Então, as atividades de teatro nós oferecemos, né, para as crianças da cidade, né, e nós temos também atividades esportivas náuticas. Então, são várias atividades que a gente faz com a comunidade, e temos também os jovens, né, que são jovens da comunidade, em que a gente leva a nossa realidade. Então eles acabam se desenvolvendo bastante, eles acabam perdendo inclusive a vergonha de falar em público. Então são geralmente jovens assim de 14, 15, 16 anos, que eles começam a nos acompanhar, eles começam a ver a nossa realidade, mas na verdade a gente aprende muito mais do que a gente ensina. Eu digo isso porque eu acho que, independente da gente ter o conhecimento científico e a gente vir, né, formado e tudo mais, se a gente não está envolvido com a comunidade em que a gente, né, trabalha, se a gente não está envolvido com o ambiente que rodeia a gente, muito pouco eu acho que a gente consegue fazer. A gente pode até sim ter um grande conhecimento em relação a uma espécie, mas se a gente não tem a comunidade em si entendendo o que a gente está fazendo e apoiando o que a gente faz, eu acho que não é válido, sabe? Então tem essa nossa preocupação em relação a isso, a comunidade em si. E aqui na nossa região a gente tem vários tipos de comunidade, né? Eu digo que a nossa comunidade ela é feita de muitos mundos, assim. Então nós temos comunidades caiçaras, né? Nós temos comunidades quilombolas, nós temos comunidades indígenas, temos as pessoas que vêm de fora para morar aqui. Então nossa, super diverso. Então você precisa falar a linguagem disso, né? Você precisa falar a linguagem deles. E a melhor forma de você levar esse conhecimento é entendendo como que funciona, é entendendo onde é que você está inserido. Então, é muito bacana de trabalhar não somente com a parte de pesquisa. É muito legal de você entender onde é que você está, de você entender os costumes, de você entender como que você fala, como que você chega, né? Até mesmo para você realizar uma pesquisa, cara, é muito importante você entender onde você está pisando, né? Então, eu acho que o projeto, não somente o projeto, mas o Instituto em si, ele tem essa pegada desde o começo, né? Com as primeiras pessoas que vieram aqui, tinham o interesse de saber onde que estão pisando, e com muito respeito mesmo, né? Pela comunidade em si. Então, é o que a gente tenta passar, né? Para os novos que chegam, né? E como que é o formato que a gente trabalha. E hoje, por exemplo, atualmente, a gente tem lidado bastante com a questão de turismo, né? Porque os cetáceos em si, no mundo, são animais, né? Eu digo que é fofofauna, né? A gente trabalha com a fofofauna, que é uma espécie fofa que chama muita atenção. E para o turista, quem é que não gosta de ver um golfinho, né? Quem que chega na praia e não gosta de ver um golfinho? Todo mundo gosta de ver o golfinho. Eu, inclusive, sendo turista em qualquer outro lugar do mundo, eu vou querer ver um golfinho, né? Ainda mais sendo bióloga e fala, pô, quero ver uma espécie diferente. Nossa senhora, eu vou ficar louca, né? E então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é simplesmente, não é proibir, mas é saber fazer. O turismo, ele vai existir sempre. Então, que a gente tenha condição de oferecer algo que seja realmente sustentável. Então a gente pensa muito nisso. Aqui na nossa região, o Boto Cinza ele é presente. Não tem um dia que você não olhe para o estuário, né? Você esteja na cidade, não olhe para o estuário, que você não veja. Não existe isso de não ver boto. Todos os dias que você passar pelo estuário, você vai avistá-los. Então, o turista que chega aqui, ele vai querer ver boto cinza. E se ele tiver a oportunidade de ter um turismo sustentável,
que não gere impactos negativos nessa população de botos, é perfeito. Por quê? Porque você associa ao turismo, você atrai mais pessoas, ao mesmo tempo gera uma economia, né, em cima de uma espécie. Só que é isso, tem que ser sustentável, tem que ser bem feito, né, tem que ser ordenado. Então, essa é a nossa preocupação, porque a gente sabe que é provável, é fato de que cada vez mais aconteça esse tipo de atividade. Aqui no Brasil, nós não temos parques aquáticos, é proibido, nós temos parques aquáticos com cetáceos, não existe, né? No estrangeiro, sim, tem alguns países que tem e tal, tem muita gente que paga, né, do Brasil, vai para uma região, vai para um outro país para ver um golfinho dentro de um aquário, sendo que aqui no Brasil a gente tem a oportunidade de ver animais soltos, livres e em muitos lugares. Aqui em Canané é uma delas. Eu digo que, cara, de todos os lugares assim que eu conheço que existe boto cinza, tem uma região aqui que é muito bacana de ver, que eles chegam realmente muito perto de você. Então, é uma experiência que nossa, nem sei descrever, assim, que eu tive essa experiência na época que eu era estudante de graduação, e não importa quantas vezes se hoje eu for lá, né, nessa região, e encontrar o boto passando perto de mim, e isso que eu digo perto é questão de 1 metro, nadando assim, olhando para mim ainda, eles passam olhando e, nossa, é uma sensação assim, só de você saber que o animal ele tá livre e ele tá passando ali, ele tá, né, ele não vai deixar você passar a mão, obviamente, que é um animal selvagem, mas ele também não vai te atacar nem nada, mas é uma sensação incrível, assim. Então, a gente consegue enxergar isso nos olhos do turista, sabe? Do turista chega aqui, ele tem uma sensação dessa, ele tem uma experiência dessa, poxa, que incrível isso, sabe? Mas tem que ser uma coisa ordenada, tem que ser uma coisa realmente sustentável. Nossa, sensacional, Rebeca, tudo isso que você trouxe e algumas coisas que você pontuou, né, comprovam a importância, né, de um financiamento, de um apoio mais suntuoso, né, para programas como esse e tal. Porque, assim, às vezes a primeira impressão de quem ouve falar de um projeto como esse é de que, é um projeto para salvar um bicho lá, né, um projeto para salvar um animal lá e tal. Mas assim, olha quantas áreas um projeto como esse atua, né? Tem a questão ecológica, econômica, né? De educação, a questão social, né? Desenvolvimento de pesquisa, de diversos profissionais, né? E fora toda a experiência pessoal, né? E Exatamente. com certeza transforma todo mundo que está envolvido com isso, né? Essa interação com diferentes comunidades, né? Acaba sendo um aprendizado de mão dupla, né? Exatamente. E, poxa, muito legal tudo isso que você trouxe para a gente de experiência, né, com o projeto em si, tudo que o projeto envolve, né? E você acabou até falando um pouquinho já da questão de pesquisa com universitários aí, né? Isso. Dessa relação, né? E dessa função socioambiental também, relação com as comunidades. Acho que essas são alguns de grandes... das maiores, talvez das maiores contribuições, né, do projeto, né? Exatamente. O projeto em si, eu acho que, eu digo, Flávio, que o profissional hoje em dia, o biólogo, né, no caso, assim, tô falando como biólogo mesmo, hoje eu enxergo que se o estudante de biologia, ele não tiver em mente que não existe só a questão de você ir num local, coletar o teu dado, e levar embora, e simplesmente não ter um diálogo com os locais, ou com a comunidade em si que você está indo, onde você está pisando, eu acho isso de extrema urgência, que os estudantes de graduação, eles tenham em mente que isso é fundamental, é muito importante isso, de você ter o diálogo com a comunidade que não é científica, desde você passar o teu conhecimento de forma realmente que não seja daquele jeito, né, que não seja científico, como vocês fazem, por exemplo, né, com um podcast, é uma forma de você passar o conhecimento que é científico para pessoas que, não somente os cientistas, mas pessoas leigas, pessoas que querem saber mais sobre os vários temas, né, de natureza, de biologia e tudo mais, mas
o profissional em si, ele precisa ter em mente que é isso, não adianta só eu chegar, por exemplo, com um diploma embaixo do braço e falar assim, não, porque eu sou especialista, numa região, quero conservar o boto cinza, digamos assim. Mas se eu não entender, se eu não tiver a humildade mesmo de chegar, porque com isso, com a forma que você chega, e você aprende muito mais do que você ensina, sabe? São as vivências, a parte cultural, são os hábitos locais, sabe? O respeito mesmo com as tradições, né? E isso eu falo aqui porque a gente tem muitas questões tradicionais aqui, né? Existem outras regiões, obviamente, que as coisas já estão muito mais miscigenadas e tal, mas mesmo assim, o profissional hoje em dia ele precisa ter em mente que ele precisa ter diálogo com a comunidade. Ele precisa realmente não só pensar naquela pesquisa em si, né? Mas como ele pode contribuir com aquilo. Eu posso ir lá fazer uma pesquisa? Posso, massa, é legal. Pô, eu vou contribuir com a questão científica, eu vou colocar mais ali uma pecinha no quebra-cabeça da ciência sobre aquela espécie, ou sobre a comunidade em si, ou sobre aquele bioma e tudo mais. Mas, e a população, o que eu posso fazer de contribuição para de onde eu estou usufruindo, né? De onde eu estou indo lá, coletando e tudo mais. Então, isso é muito importante que os estudantes, eles tenham isso em mente, né? Para se tornarem realmente profissionais que vão ser vistos não somente dentro da academia, mas dentro da comunidade, porque nós vivemos, né? Nós vivemos no mesmo local né, que o padeiro vive, que o banqueiro vive, que nós dependemos de muitos serviços, então é isso, é a nossa comunidade, a gente precisa ter um diálogo bom com a comunidade, né? Eu concordo 100% com você, acho que essa questão da gente não evitar que o conhecimento seja elitizado, né, seja monopolizado, né? Isso. E uma forma de você democratizar isso, né? Tudo que é aprendido dentro da universidade, a gente tem que tentar passar de uma forma compreensível para quem não teve esse privilégio, né? De ter acesso a uma graduação, um ensino superior, né? Exatamente. E até porque todas essas pesquisas, elas são financiadas com dinheiro público, né? Exatamente. Então, acaba sendo uma forma de devolver também para essas pessoas. E como você comentou, né? As pessoas fazem parte da comunidade e não tem nem por que a gente querer isolar elas, né? Elas fazem parte de um todo ali, né? A gente precisa preservar para todo mundo, né? Exatamente. E nós, Flávia, a gente tem o costume quando a gente chega no local, a gente tem o costume de achar que os locais, eles sabem menos, eles pouco sabem, mas quando a gente começa a conviver, a gente vê a quantidade de informação que a gente que está ali entre quatro paredes estudando a biologia, por exemplo, cara, o pescador, se você trocar 5 minutos de conversa com ele, a gente brinca, conversa de pescador, mas vai conversar com o pescador para você saber sobre o clima, sobre a chuva, o que vai chover. O cara, ele nasceu aqui, então ele sabe quando vai chover, ele sabe que vai ter o peixe tal em tal dia, tal época, tal, sei lá, o tipo de corrente que chega, sabe? Então, assim, é incrível o quanto as pessoas, elas podem ensinar para a gente e, obviamente, a gente também pode, né, ensinar para os outros. Então, todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem o seu tipo de conhecimento, né? A gente só precisa realmente ter em mente que cada conhecimento tem sua importância, né? E, por exemplo, aqui na nossa região tem muitas pessoas que não têm acesso à internet, mas, por exemplo, o nosso podcast, ele, além de ser disponibilizado, né, no Spotify e tal, nessas redes, nós também levamos o podcast para a rádio local. Então, a rádio, ela é uma rádio comunitária, ela é local, então ela pega em todas as comunidades que existem aqui, nas ilhas e tudo. Então, as pessoas, elas podem ter acesso. Muitas delas não têm internet, mas elas escutam rádio. Aqui é comum. Então, isso é muito bacana da gente saber o quanto a gente consegue alcançar, sabe? Isso é muito gratificante pra gente. Sim, é aquela coisa, né? Eles não têm o conhecimento técnico, mas o conhecimento deles e para eles dá certo, né? Para eles funciona, né? Não, e legal demais também saber essa questão do podcast ser disponibilizado na rádio, porque realmente o podcast é uma ferramenta que leva o conhecimento para longe, mas ele é um pouco nichado ainda, né?
Muita gente simplesmente não gosta do formato, né? Não, prefere vídeo, prefere, sei lá, rede social. E ainda tem essas questões que você comentou, né? Às vezes um local não tem acesso à internet. Então, essa ideia de disponibilizar na rádio, putz, sensacional, muito, muito legal saber. Que legal. Vai que a gente consegue, né, fazer um esquema, disponibilizar o nosso aqui, né? Então, ia ser bacana, né? Se saísse em rádio e tal, isso é massa. Bom, Rebeca, então já continuando, a gente vai pegar um outro tópico. Você falou, né, que é importante levar para a comunidade, o conhecimento e tal. Como que vocês lidam, né, e comentam também sobre as principais ameaças que tem aos botos, né, que vocês falam com a comunidade, ou as ameaças gerais mesmo que tem, né, que eles sofrem, né? Aqui na nossa região, como eu falei, né, a gente tem bastante cuidado com a questão do turismo em si, e na água, né, as embarcações, elas são, sim, são potenciais ameaças, não digo que elas sejam toda ela, mas elas têm o potencial de serem ameaças, depende a forma como as pessoas conduzem essas embarcações, né? Então, a gente tem um trabalho já há anos, assim, trabalhando com os barqueiros da região. Então, como eu falei, aqui existem muitas unidades de conservação em que a cada ano ocorre, assim, reciclagens de barqueiros de turismo e tudo mais para poder, né, com as unidades de conservação. Então, a gente acaba entrando também em parceria junto, falando um pouco dessa importância de manter distância, da forma como manter o motor ligado, próximo, né, a velocidade em si. Então, tem esse diálogo com a comunidade já faz alguns anos. Não somente com a questão de embarcações de turismo, mas também outra ameaça que o boto, né, não somente o boto, mas outros golfinhos, né, na nossa costa, elas sofrem, é a questão da pesca. Então, tem determinadas pescas, isso eu queria até deixar bem claro que não é toda a pesca que causa uma ameaça, assim, né, uma interação negativa com o cetáceo, né? Existem pescas como, por exemplo, eu acabei de citar, que é do cerco fixo, que ela é uma interação super positiva, né? E você pode muito bem se alimentar de um peixe ali sem consciência pesada nenhuma, que não tá matando nenhum golfinho, digamos assim, né? Porque tem muita gente que fala, eu não vou comer peixe porque contribui. Sim, de fato, principalmente quando a gente não sabe a procedência de onde vem aquele nosso alimento, fica difícil mesmo da gente saber se aquele tipo de atividade, ela está contribuindo com a morte, por exemplo, não só de golfinhos, mas de outros animais marinhos, né? Existem algumas formas de pesca que realmente são bem mais pesadas, né? Por exemplo, a de arrasto, que são as de escala industrial, no geral, né? Elas têm, e é bem complicado isso, é difícil de frear, é difícil porque é isso, o mundo inteiro quer comer camarão. Então, tá, beleza. Existem formas de comer camarão que não sejam em escala industrial? Existe. Formas mais artesanais, né, de outras formas que não seja de arrasto. Mas é muito difícil mesmo você saber a procedência de absolutamente tudo que você for consumir, né? Então, aqui no litoral, eu tenho mais a facilidade de interagir com um pescador sabendo, né, eu já sei a procedência. Mas quando eu morava, por exemplo, em cidade grande, em capital, eu já nem me alimentava mas isso é uma questão pessoal, né? Já ficava ali preocupada de saber, até porque eu trabalho com isso e tudo mais. Mas a pesca, sim, é uma das ameaças, né, aos cetáceos. Há, inclusive, os petrechos de pesca, que a gente chama de pesca fantasma, que é o quê? Que são restos de redes de pesca que são lançados ou se desprendem no mar, né, nylon e tudo mais, cordas, que acabam enroscando nesses animais, e isso é terrível, porque esses animais, eles realmente podem morrer enrolados, né, nesses petrechos aí de pesca. Não somente isso, mas como eu citei também, por serem animais costeiros, eles estão em águas, né, costeiras que são, querendo ou não, são mais contaminadas. Então, se a gente parar para pensar em todas as cidades litorâneas que não possuem um saneamento muito bom, mas seus esgotos e tudo mais no mar,
acaba trazendo uma série de doenças aí de pele, doenças diversas para esses animais aquáticos, né? Então, os cetáceos, eles são, por exemplo, bioacumuladores. Eles são topo de cadeia. Então, tudo que eles comem, eles estão acumulando. E eles acabam se intoxicando, né? Então, eles acumulam metais pesados, eles acumulam organoclorados, né? Como eu citei, vindos de pesticidas e tal. Então, é também uma ameaça, né, a essa espécie. Uma ameaça também, que é pouco falada, é a questão da poluição sonora. O que é a poluição sonora? É a poluição debaixo d'água, né, do barulho, muito ruído embaixo d'água. Então, aqui na nossa região, é uma região mais tranquila. As embarcações não são tão grandes, assim, não tem um fluxo de embarcação, por exemplo, como portos, né? Os portos que têm grandes navios, tem regiões que a frota é imensa, assim. Então, aqui a gente ainda tem uma relação um pouco menos impactante, digamos assim, em relação a isso. Existem locais que a gente sabe no Brasil que uma população inteira de botos, ela já abandonou uma região por conta, principalmente, de poluição sonora, de ser impossível praticamente viver. Porque é como se a gente estivesse vivendo, digamos que nós somos botos, é como se nós estivéssemos numa balada com um som alto eternamente. Então, se você está tentando falar com o teu amigo o tempo inteiro com um som super alto, você se desgasta muito mais. Então, você está o tempo todo tendo que gritar para poder te ouvir e vice-versa. Então, isso é muito desgastante, né? Na natureza, isso é consumo de energia. Então, imagina você tendo que reproduzir, se alimentar, criar uma forma de pescar, formar um grupo para poder encurralar um peixe, tudo isso, criar seus filhotes. Então, tudo isso tendo que falar muito alto. Então, é muito dispendioso, assim. Então, existem, não são muitas regiões, mas pode acontecer, sim, dos botos eles acabarem abandonando um local por conta disso. Eu acho que essas são as principais ameaças mesmo. E o plástico, né? Falar do lixo, digamos assim, no geral, mas o plástico em si, ele também é uma ameaça e cada vez maior hoje em dia. Então, é muito comum o pessoal que trabalha com esses animais mortos e quando fazem necrópsia, encontrarem pedaços de plástico no estômago desses animais, né? De tipos diversos de plástico. Então, ou quando não enroscam, né, neles. E é bem, bem complicado mesmo. São muitas ameaças, né? É muita coisa, né? Como você comentou, né? Tem tem a questão dos resíduos químicos, dejetos, né? Que acabam chegando no mar e tem essa questão de serem espécies costeiras que sofrem mais impacto do que se fossem mais oceânicas, assim, mais, né? Por mar aberto, né? Tem a questão do aumento da temperatura dos mares também, que está sempre em pauta aí. Plásticos, né? Que você comentou também. E achei legal você trazer também essa questão da poluição sonora, porque de fato é um ponto que não é muito discutido, né? Não é muito mencionado nessas discussões sobre questões ambientais, né? De prejuízos às espécies e tal. E gostei dessa analogia que você fez, porque foi bastante didática. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Que você falou, é como se a gente estivesse numa balada tentando conversar com alguém. E o tempo todo a música não desliga, não abaixa e interrompe, atrapalha a comunicação e se fosse o caso da gente estar numa balada, por exemplo, querendo conversar, a estratégia seria realmente ir embora, né? Falar, não, vamos sair daqui que aqui a gente não consegue conversar, né? Exatamente. E é uma pena, né, que seja a única alternativa que os botos encontraram nesse caso que você mencionou, né? É bem triste, né? Mas até porque, por exemplo, a saída de uma espécie dessa numa região, você fica imaginando o quanto de desequilíbrio ambiental não causa, né? Porque eles são topo de cadeia. Exatamente, como a gente comentou mais cedo, né? A presença desses animais, elas impactam positivamente em diversos aspectos, né? A gente até falou da questão do projeto, quanta coisa que envolve ali, né? Quantas áreas diferentes que estão envolvidas, né? Com a questão da preservação desses animais, né?
Então, né, o próprio ecoturismo mesmo, né? E, claro, a questão ecológica também e ainda econômica, não só pelo turismo, mas como você comentou que os botos até ajudam os pescadores, né? Eles têm essa, vamos dizer, essa parceria, né? Uhum. E realmente é uma coisa que, né, o grupo, se não for extinto, assim, propriamente dito, mas simplesmente decidir deixar aquele local já causa um grande impacto negativo para aquela região, né? Que é uma pena, né? Exatamente, geral, né? Econômica, ecológica, tudo, né? Pois é. E ainda nessa questão da poluição sonora, né, como você disse, de portos, né, eu não sei, bom, sou bem leigo nessa área, mas me parece que é uma coisa sem muita esperança, assim, né, de como resolver o problema, né? Ai, é que eu acho que é isso. Existem atividades que são difíceis mesmo de você barrar, né? Exato. As coisas acontecem, é que nem as atividades humanas, né? Existem coisas que realmente é difícil, não tem como a gente falar assim, não, vamos parar todas essas atividades. Não vai existir isso. O que a gente tem que ter em mente é minimizar, tentar minimizar de qualquer forma, mas ter a consciência de que, sim, infelizmente, de acordo com determinadas atividades, vai impactar, e pode ser que impacte determinadas espécies que cheguem realmente à beira da extinção. E isso, Sim. infelizmente. Então, o que a gente precisa fazer é tentar, quanto mais estudar, entender quais são realmente as maiores ameaças, tentar frear, diminuir, minimizar, mas não está só nas nossas mãos como cientistas, né? Não está somente nas nossas mãos. Então, os tomadores de decisão, eles são muito importantes, enfim. Como eu disse, né, a comunidade inteira é importante. Então, não basta a gente achar que a gente, respondendo muitas lacunas, ou tendo até respostas para aquilo que a gente vai conseguir, não, mas a gente tem que ter a comunidade como um todo entendendo que aquilo dali não é legal, que aquilo dali vai acontecer uma série de consequências, assim. Então, é importante que realmente a comunidade como um todo entenda, né? Exatamente. Até por isso toda essa importância da educação ambiental, né, de projetos como esse, justamente para sensibilizar a população sobre a importância desses animais, né, porque acho que o ideal é isso, né, a gente fazer todo o possível para minimizar, né, todos esses impactos, porque assim, realmente algumas atividades humanas é uma utopia a gente achar que vai conseguir barrar, né, ou interromper de alguma forma, assim, principalmente nessa questão, né, dos portos, de grandes embarcações, porque tudo isso movimenta um mercado bilionário, né, internacional. A gente teve aquele exemplo do canal que ficou interrompido com um navio imenso que travou ali e trouxe enormes prejuízos aí, né, para o mercado internacional, né? Então, só um pequeno exemplo assim para demonstrar que seria uma batalha perdida, né, querer brigar contra isso, né? Não tenho dúvida, assim, acho que a gente tem que ter realmente, tem que ser realista, né? Não dá pra gente achar que com o resultado de algumas pesquisas, ou mesmo que sejam fortes mesmo, assim, que a gente vai conseguir barrar certas coisas, não dá. Exato, por isso que seria o ideal a gente realmente fazer tudo que tiver ao alcance para minimizar esses impactos, né? E por isso que eu acho que é importante que não somente o biólogo, mas qualquer profissional que trabalhe nessa área ambiental, ele esteja em várias vertentes, não somente na pesquisa, mas você pode atuar também em várias formas, assim. Por exemplo, políticas públicas eu acho fundamental. Você participar de conselhos, por exemplo, que você una pessoas da comunidade, que seja da prefeitura, de instituições particulares, da sociedade civil mesmo, de universidades, de representantes de comunidades, tudo mais, que debatam
certas coisas ali, questões ambientais, e achem respostas, achem caminhos que cada um, obviamente, o ser humano ele é isso, ele tem interesses, né? Então, você precisa pensar no coletivo, né? No bem coletivo ali. Cada um traz a sua verdade, cada um traz seus interesses, cada um traz suas necessidades. Então, como comunidade mesmo, a gente precisa realmente debater e conversar sobre quais são as necessidades, quais são os problemas, como que a gente pode resolver. Então, políticas públicas, eu acho que é uma questão assim que o biólogo em si, ele precisa realmente estar presente, sabe? Sim, com toda certeza, concordo totalmente com você. E acho que é bem isso, né? A gente, quem entrou nessa área e se importa realmente, não só o biólogo, né? Mas quem se importa com a preservação do meio ambiente, acho que tem que fazer tudo que tiver ao alcance, né? Não só sei lá, jogar o lixo nos recicláveis ali, separar o reciclável do orgânico. É claro que isso também tem uma imensa importância, né? Mas não é só isso, né? Então, assim, tudo que for possível pra gente fazer, acho que é justo, é necessário, né? E ainda falando sobre, né, essas ações, sobre como contribuir, quero perguntar para você, Rebeca, sobre quais você acha que são os principais legados do projeto Boto Cinza. Os principais legados. Olha, eu acho que, primeiro de tudo, a questão científica mesmo, questão do conhecimento da espécie em si, né? E a gente realmente precisa continuar estudando, mas eu acho que só o que a gente já estudou até o momento, né? A gente teve deu uma contribuição na parte científica muito grande em relação a essa espécie, mas não somente isso, a questão também das comunidades, da questão de se envolver mesmo com a comunidade local, com a parte de educação, com a parte de lidar, assim, não somente com crianças, mas lidar com os educadores nas escolas, sabe? De fazer com que essas pessoas, elas entendam que nós não somos os protagonistas em si, mas todo mundo é protagonista dentro da conservação, por exemplo, de uma espécie ou da conservação do ambiente, né? Nós não somos os personagens principais. Eu acho que o legado do Projeto Boto Cinza é levar conhecimento, né? Aprender também com a comunidade, mas mostrar que cada um tem sua função ali, cada um tem seu papel, e a gente pode sim conviver de uma forma melhor, assim, né? Tendo a visão da economia, tendo a visão, né, do turismo em si, tendo a visão de usufruir da natureza, tendo a visão de se morar numa região dessa, de realizar atividades numa região dessa, mas que a gente consiga realmente ver em harmonia ali, que a gente consiga não causar um impacto negativo, muito pelo contrário, que a gente possa fazer de uma maneira realmente sustentável, sabe? E respeitando, obviamente, né, tudo que tem ao nosso redor aqui, né, aprendendo e respeitando aqui os costumes, né, as tradições e locais, né. Perfeito, Rebeca. Acho que foi um projeto de imensa importância, né, toda essa iniciativa, o histórico do projeto, né, tantos profissionais contribuindo, né, para o desenvolvimento desse projeto e de tudo que a gente comentou antes, né, de tudo que o projeto envolve, né, todas as diferentes áreas, acho que ele se justifica, né, faz jus ao investimento que é feito, né, não sei se é o suficiente, né, mas acho que tudo que puder ser investido, financiado para esse projeto e para tantos outros que existem no Brasil, para a fauna e para a flora e também para a questão socioambiental, eu acho que é válido, né, e necessário, né? Bom, então vamos lá para o nosso quadro de indicações culturais, onde cada participante aqui faz uma indicação para os nossos ouvintes, ou até para a gente mesmo, né? E como já é de costume, eu peço para a nossa convidada dar o pontapé inicial e indicar alguma coisa para a gente e para os nossos ouvintes, por favor. Bacana. Então,
Como eu falei bastante da região onde a gente atua aqui, eu queria muito indicar um canal do YouTube que chama Buenas Ideias. Não sei se vocês conhecem, mas Eduardo Bueno é um historiador muito bacana e ele mostra muitas coisas legais e tem um dos capítulos que chama O Bacharel de Cananéia. E ele conta da região aqui, ele conta a história, porque realmente aqui a cidade ela é muito antiga. Ela é considerada o primeiro povoado, assim, existe uma disputa entre ela e São Vicente, que é aqui no litoral de São Paulo também, mas é muito bacana porque ele mostra a região, ele mostra o Boto, ele mostra toda essa faixa aqui contínua, né, a maior remanescente aqui de Mata Atlântica, e é muito bacana, conta um pouco da história. Para quem não conhece Cananéia, fica aí uma dica realmente para vocês conhecerem, e não sei vocês, mas eu adoro história. Então é uma dica bem bacana. Muito bom. Conheço o canal, sim. Já vi alguns vídeos dele. Só não sabia desse que você comentou, eu ainda não vi. Mas a gente vai deixar na descrição do episódio. Para quem tiver interesse, né? E vai lá, Aaron, fala a sua indicação aí. Cara, sempre fica por último pra ir pensando, já ganhei a tua, cara. Bom, eu vou indicar um documentário. Eu não sei se ele tem algum streaming, eu acho que deve ter na Amazon, mas eu sei que no YouTube tem ele completo. Que chama Blackfish, não sei se vocês já viram. Sim. Que é um documentário que fala de uma orca, que ela foi mantida em cativeiro por anos, que ela foi retirada, né, da natureza com 2 anos, e ela acabou matando algumas pessoas, mas aí é pra desmascarar, né, esses SeaWorlds da vida, que pra quem apoia isso daí, tipo, me desculpa, mas tipo, você fala que gosta de bicho e apoia isso, paga pra ver, não, você não gosta, é um puto hipócrita, né? Porque ele desmascara total essa história, mostra realmente como o SeaWorld, esses outros parques assim, são podres e como eles tratam os animais e tal, né? Não só animais marinhos, né? Tem outros parques também que você vai visitar, até esses parques que você vai ver, tirar foto com leão, com tigre, sabe que não. Exatamente. É muito podre o que tá por trás. Então esse documentário é bem legal, que ele meio que explana mesmo como que funciona essas coisas, né? Pô, bem bacana você ter tocado nesse assunto, Aaron, porque é uma questão assim, o ser humano ele tem a curiosidade de ver animais, isso é natural, né? A gente quer estar perto, quer ver, ainda mais um animal que não é muito do nosso ambiente ali onde a gente vive, né? Mas é isso, as pessoas elas precisam ter noção de que nem toda atividade ela faz bem. Então, se você for um turista e você vai para uma região e você pesquisa, você procura quais são as formas de você turistar de forma saudável, que realmente respeite a natureza, pô, você já tá na frente de muita gente, sabe? E respeitando os cetáceos, né, a orca ou outros golfinhos, eles, como eu falei, eles são extremamente sociáveis, então eles não vivem sozinhos. Você pega um animal desse, um indivíduo desse e coloca praticamente dentro de uma banheira, sem ele ter interação nenhuma com nenhum outro mais na vida, e querer depois, querer soltar, ou querer que o animal ele não haja de forma agressiva, é querer demais, né? Então, por exemplo, não há registro na natureza de ataques de orcas a ser humano, né? Então, agora, onde que existe? Nesses lugares. Porque um animal está completamente estressado. Ele, o animal que é para estar sociável, ele cruza oceanos. Ele mais ou menos coisa de mais de 100 km, 150 km por dia, ele tá num tanque de 30 metros por 15 de profundidade, e ele mergulha até 300 metros, né, então... E o pior é a forma como eles são capturados, né, porque muitos deles vêm de lugares, assim, eles são tirados das suas famílias, e aí, para eles aprenderem os comandos, eles passam fome, né, então eles trocam, os treinadores ali, eles deixam o animal com fome até que eles começam a entender que tem que fazer tal coisa para ganhar um peixe. Então essa é bem cruel, assim, existe muita coisa cruel por trás desses turismos, assim, então é muito importante que as pessoas, existe sim turismo bem feito com animais, existe, é só procurar certinho. Eu, por exemplo, já fui
fazer turismo com elefante e procurei da melhor forma possível e fui em um lugar que é de resgate de elefantes, de maus tratos, e foi a experiência melhor, assim, uma das melhores experiências da minha vida, com um animal lindo que eu sempre achei, e é incrível, assim, e você está contribuindo com ações realmente que são positivas, sabe? Uhum. E é só procurar, é só realmente ter a consciência mesmo. Depois você passa pra gente isso aí dos elefantes, que Eu vou fiquei passar. curioso. Perfeito, pô. É engraçado você ter mencionado desse documentário, dessa questão dos parques aquáticos que exploram esse tipo de entretenimento, né? SeaWorld da vida aí. Porque justamente essa semana eu recebi um vídeo, né? Foi até minha mãe que me mandou. E que era uma moça que trabalhava nesses lugares, uma espécie de dançarina ali que fazia umas acrobacias junto com um golfinho e tal. E assim, você olhando sem analisar, é uma cena bonita e tal, mas é uma coisa muito artificial, né? Aí até comentei com a minha mãe, falei, é bonito, mas acho horrível esse tipo de entretenimento, por isso e isso, né? Citei alguns problemas ali. E ela mesma não tinha conhecimento disso, né? Não enxergava isso como uma coisa cruel com os animais, né? E muitas pessoas têm essa visão também, né? Não sabem o que acontece nos bastidores, né? Como fazem os animais aprenderem aqueles truques, né? Exatamente. E tudo que envolve a captura deles e tal. Porque isso é mais pra entretenimento pra pessoa leiga, né, cara? E, tipo, não dá pra julgar, né? Quem não tá por dentro disso acha que é natural. É igual o pessoal fala, por que você não gosta daquele nosso colega lá, que não vou falar o nome, que eu posso ser processado, né? O nosso colega Ricardo lá, entendeu? Aí, por que vocês não gostam dele? Porque ele é tão legal. Eu falo assim, não, mas quando você começa a descobrir e ver as coisas, você fala, não é legal, entendeu? Eu acho que a gente já cresce ainda numa cultura que, por exemplo, o formato, digamos assim, de zoológico é um formato que ele precisa ser mudado, né? Então a gente já cresce, imagina, qual que é o passeio de domingo? Vamos no zoológico. E aí, sei lá, a gente vai lá tomar um sorvete, vai passear, e a gente normaliza o fato de um monte de animal estar, tipo, entre grades. E eu acho que a gente cresce e se torna adultos normalizando muita coisa, sabe? A gente nem se toca que aquilo dali, tipo, não é muito legal. Eu não sou necessariamente contra zoológicos, mas sou contra esse formato ainda muito antiquado de se passar informações sobre os animais, que a gente pode muito bem fazer de uma forma muito melhor. Sempre pensei que, por exemplo, animais que nunca conseguem voltar para a natureza, por exemplo, não vão conseguir mais exercer sua função e tal, mas tão animal ali saudável, ele pode servir de forma educativa, de outras formas, que não seja esse formatinho quadrado que a gente cresceu, você, né, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, o formato de zoológico. Então eu acho que tem muito a ver com o que a gente já vê desde pequeno, sabe, exemplos assim. Com certeza. Eu concordo também. Bom, outra coisa que eu achei engraçado também, né, nessa indicação do Aron, é que ele me acusa de ficar por último para dar tempo de pensar na indicação, só que ele tá repetindo uma indicação. Ele fez no episódio número 35. É que o tema... Cara, que malaco, cara. O tema teve a ver, né? O tema trouxe, assim. Exatamente. Como defesa minha, que tem tanta indicação que eu não lembro, é tanta coisa. Não, mas você indicou, agora eu vou refrescar a memória. Justamente no episódio que a Natália participou com a gente, que foi sobre cetáceos. Aí, ó, então, por isso, sabe quando você acha que você vai criar um negócio e já teve? Então, é aquela memória que fica de backup. Mas então, para comprovar que o Aron já fez essa indicação, a minha indicação é justamente o episódio 35 do nosso podcast. Me entregando. Não, eu já estava anotado para fazer essa indicação. Mas agora eu aproveito para te entregar aí. Eu vou reouvir tudo, cara. Vou anotar na listinha tudo que eu já falei.
Mas enfim, essa conversa com a Natália que a gente teve, a Natália Oliveira, né, do Cetáceos, Cetáceos Brasil, acho que é a página dela, agora é isso mesmo, né? E foi uma conversa bem bacana, a gente teve já faz um tempinho já, foi o episódio 35, esse de hoje é o 82. Então já vale, que o pessoal já esqueceu. Como ela que fez esse primeiro contato com a gente, né, pra gente trocar essa ideia aqui, acho que é válido relembrar essa conversa, porque foi bem legal. E é isso. A gente fica por aqui. Antes da gente encerrar, é claro, eu quero deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado pela participação da Rebeca. E claro, Rebeca, se você quiser convidar o pessoal para curtir a página do Boto Cinza, seguir o podcast também, fica à vontade e te agradeço pela participação, por contribuir com um tema tão importante aí com a gente, com umas discussões tão legais de hoje. Foi uma conversa sensacional. A gente gostou bastante e muito obrigado. Nossa, eu que agradeço muito o convite, fico muito feliz, sempre gosto muito de falar sobre isso. Foi realmente uma conversa muito, muito prazerosa. E então, para quem tem interesse, é só procurar no Instagram ou no TikTok. Eu uso bem mais o Instagram, né? Eu não sei porque acho que é pela minha idade. TikTok não é muito familiar. Porém, nós estamos com o Projeto Boto Cinza, é só procurar Projeto Boto Cinza no Insta. Nós temos um site também do IPEC, né, que é ipecpesquisas.org.br. Para quem tem interesse, lá tem publicações para baixar, tem cartilhas, tem curiosidades de outros projetos também, é bem bacana. E oportunidades também, para quem é estudante e muitas vezes está procurando oportunidades de estágio, né? É só ficar de olho também na nossa página. Perfeito, é isso aí. A gente deixa na descrição também as redes sociais do Projeto Boto Cinza, o podcast Papo de Boto também. Então segue lá se você ainda não conhece, vai ouvir o podcast também, que é muito bacana, é um trabalho muito bem feito, muito bem desenvolvido. A gente percebe que tem muita paixão envolvida também no desenvolvimento de todo o projeto, de todo mundo. E mais uma vez parabenizo pela iniciativa, parabenizo a Rebeca pelo trabalho e todo o pessoal, tanto do projeto quanto do podcast, né? E é isso, né? A gente fica por aqui. Deixo aqui o nosso muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã. E é isso, galera. A gente fica por aqui. Um grande abraço, até o próximo episódio e tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço. Falou, até. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Aron Marmorato e a participação da nossa convidada, Rebeca Pires Vanderlei. O roteiro, a edição e a arte foram elaborados por Flávio Diniz e o novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido por Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.